Olá pessoas, tudo bem? Este é o canal Coleção Paralela, sou o Rodrigo, este é o mestre do terror, sem adjetivos dessa vez, é apenas isso, é o mestre do terror em toda a sua glória. E em outro videozinho deste canal, a gente vai ver o que? Aquisições. Mais um pequeno lote que chegou a este canal e que merece registro. Eu acho que basicamente toda e qualquer aquisição ou lote de quadrinhos merece registro no Coleção Paralela. E não é assim que todos nós que postamos vídeo acabamos pensando. E vocês vão notar que é um lote pequeno e com algumas similaridades. Parece que ultimamente tem chegado às minhas mãos muito material do Homem-Aranha. E esse lote aqui é praticamente inteiro formado por edições do Homem-Aranha. E mesmo a edição que não é do Homem-Aranha, ainda tem ele na capa. Eu gosto muito do Homem-Aranha, durante muitos anos ele foi incomparavelmente, incontestavelmente meu personagem predileto. Dividia um pouco da sua importância, do seu protagonismo na minha vida apenas com o Hulk, que era também meu segundo personagem predileto. Depois de um tempo as coisas mudaram, comecei a explorar outras vertentes, deixei um pouco de lado, por assim dizer, ambos os personagens. Mas claro que ainda gosto demais dos dois. E por coincidência, nos últimos tempos, em algumas pequenas negociações que tenho feito, em alguns pequenos lotes que tenho adquirido, muita coisa do Homem-Aranha está chegando às minhas mãos. Isso é o destino, não são escolhas minhas. Esses lotes continuam chegando até a mim, né? Naquele esquema de às cegas, né? Não sou eu que escolho o que vai vir, eles apenas vêm. E tô achando que é o destino, tô achando que eu tenho que começar a colecionar Homem-Aranha de alguma maneira, porque o material não para de chegar. Toda hora chega alguma coisa. E isso não me desagrada, até porque muitas dessas edições do Homem-Aranha que têm chegado às minhas mãos me remetem à minha infância, porque ou eu as tive quando menino, ou não as tive, mas as vi circulando e quis tê-las, né? A nostalgia de colecionar alguma coisa assim, alguma coisa que fazia parte da sua infância, tem essa mágica, tem esse poder. Mas vamos então mostrar logo o que tem aqui, né? Para o vídeo não ficar muito demorado. E eu vou começar mostrando primeiro a única edição que não é propriamente do Homem-Aranha, mas que é também um exemplar de uma revista da qual nos últimos tempos me caíram pelo menos mais 2 edições em mãos e que eu tenho gostado muito. A revista Super-Heróis Marvel, essa é a número 7. Na capa tem o Homem-Aranha e o Tocha Humana e ela alardeia a volta de Morbius, né? Tem uma história aparentemente do Motoqueiro Fantasma e do Coisa juntos. Devem ser daquela série que tinha dos Estados Unidos lá, em que sempre apareciam aventuras do Coisa em dupla com outro personagem Marvel, né? E aqui é o Motoqueiro Fantasma na sua versão clássica, e a história do Homem-Aranha com o Tocha Humana enfrentando o Morbius, que talvez até tenha alguma coisa a ver, alguma continuação daquela outra edição que eu mostrei aqui no canal da Super-Heróis Marvel, na qual o Morbius estava presente. Tem essa propaganda da revista do Máscara Negra. Acho que não reconheci a princípio, não conheço, né? Parece um faroeste estilo super-herói, né? Estilo Marvel e tal. Enfim, a revista Super-Heróis Marvel da RGE, essas edições da RGE, eu tenho um carinho especial, tenho gostado do que cai na minha mão. E é mais uma edição com o Homem-Aranha participando ativamente, né? E aí todas as outras edições desse pequeno lote adquirido são todas do Homem-Aranha.
Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar em ordem inversa, né? Ao invés de irmos na ordem crescente ali, né? Do menor para o maior, vamos na decrescente. Vamos do maior para o menor, vou mostrar primeiro os números mais altos que vieram. Veio essa daqui, né? Todas as edições da Abril, né? E veio esta daqui, ao Homem-Aranha número 68, Câmera Indiscreta. Edições dos anos 90, nos 80, vamos ver aqui, ó. Essa é de 89, fevereiro de 89, né? Tem Quarteto Fantástico na fase do John Byrne, maravilhosa essa fase, muito me interessa. Tem história com os X-Men e, claro, a aventura do Homem-Aranha. Tá muito bonitinha essa edição, muito bem conservadinha. Nem todas as edições desse lote estão assim, infelizmente. Depois nós temos Homem-Aranha número 60, né? A Última Vida da Gata Negra, né? De 1988. A Gata Negra tá na capa meio detonada, parece que tomou uma surra. E ela tomou uma surra porque se meteu com quem? Esse é o Dr. Octopus, será? Aparentemente sim, temos aqui o Octopus, o Homem-Aranha. Acho que é tudo daquela sequência que depois ele lida com o Coruja e tal. Temos o Valete de Copas, fazia muito tempo que eu não via nada desse herói. Nem sei se ele ainda existe no universo Marvel. Temos o Valete de Copas aqui, numa história do Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha encontra o Valete de Copas. E mais uma história, aparentemente, do Quarteto Fantástico de John Byrne, né? Acho que essa aqui, inclusive, eu tenho naquela edição que eu mostrei há um tempo atrás aqui, do melhor do Quarteto Fantástico. Bem interessantezinha. Depois nós temos a número 49, que tem na capa um dos meus vilões prediletos, o Abutre, né, enfrentando o Homem-Aranha. Também é uma edição de 87, né? Última história, Quarteto Fantástico, né? Bom e velho John Byrne novamente. Adoro essa fase do quarteto com o Byrne, é muito legal. Temos aqui uma espécie de ficha do Tocha Humana, John Storm, né? Na época publicavam muito essas coisas. Uma propaganda daqueles bonecos Super Powers da Estrela e o Homem-Aranha se defrontando com o Abutre. Gosto demais desse vilão, já falei isso num vídeo, tenho um carinho muito especial por ele. E depois temos a Homem-Aranha número 42, Pânico, a cidade está armada. Esta é de 86. Aqui tá com um probleminha aqui, ó. Precisa de um consertinho. Não vou nem manusear muito. Mas todas no mesmo esquema, né? Todas com uma história do Quarteto Fantástico, mas essa tem uma história do Capitão Marvel junto. Essas histórias do Capitão Marvel eram bem peculiares. Temos o Homem-Aranha lidando com... Eu já li história com esse moleque. É um moleque que construiu uns braços mecânicos para imitar o Dr. Octopus, né? E tal. E acaba se metendo em bastante confusão. E uma aventura do Homem-Aranha lidando com... sei lá o que o Homem-Aranha tá lidando. O Homem-Aranha tinha umas aventuras meio engraçadas às vezes, né? Lidando com a cidade armada, eu suponho, né? Às vezes não tinha nenhum vilão propriamente dito. Não que todo super-herói não tenha isso, né? Mas o Homem-Aranha tinha muito. Depois nós temos o Homem-Aranha número 36, Wolverine e Homem-Aranha juntos, e mais o retorno de do Casar, o Selvagem. Essa edição aqui não tem aqui na capa o ano, né? Deve ter aqui no expediente. Essa é de 86. Tem a história do Casar, conforme se promete ali. Uma história longa, pelo jeito. Aí há uma história do Homem-Aranha enfrentando esse cara aí, seja lá quem ele for. Não reconheci no primeiro momento. Que parece é o professor Xavier aqui, né? É a aventura na qual ele lida com o Wolverine, né? E uma outra aventura na qual ele... ou melhor, é a mesma aventura, aparentemente.
Eles estão lidando com um cara robótico gigante. É difícil saber sem ler, né? Mas tá aqui. No encontro do Homem-Aranha e do Wolverine, né? A capa tá meio desproporcional, o tamanho dos personagens. Mas na época isso devia ser tipo algo a se celebrar e a se destacar. Hoje em dia, encontro entre personagens é extremamente comum, né? Na época, você vê, era apenas o número 36, era algo que eles alardeavam na capa ainda, e isso na época da lombadinha quadrada. Tá bem bonita essa edição aqui também, né? Bem bonitinha. Depois nós temos o Homem-Aranha número 26, uma das que eu mais achei interessante, porque ela traz a morte do Tigre Branco. O Tigre Branco é um personagem que eu conheci nas revistas do Aranha, mas eu conheci através da Teia do Aranha, né? Ou seja, eu conheci através de republicações. Eu não havia lido nada dele nas revistas de época, por assim dizer. Aqui fala-se da morte do Tigre Branco. Me pergunto se ele realmente morreu, né? Nesse universo de super-heróis, poucas pessoas permanecem mortas por muito tempo, né? E isso é um fato. Parece haver uma história do casar também, obviamente, bem fantasiosa. E no geral a revista até que tá legal. E essa questão do Tigre Branco aparentemente ter morrido é algo que, né, pretendo ler para ter certeza. Não tem o pôster, claro, diz aqui um pôster que obviamente não veio junto. Depois nós temos o Homem-Aranha número 19, né, Homem-Aranha e Quarteto Fantástico, né, uma revista com umas historinhas até bem interessantes. Eu acho que eu já tive essa edição, ou até tenho ainda. Essa é aquela famosa em que sai aquela história em que o Homem-Aranha revela sua identidade para um garotinho, né? Uma história bem triste que ficou bem conhecida aí. E tem aquela famosa questão dos grandes momentos Marvel, que eles botavam estrelinhas assim em volta das margens da revista, porque seria uma história diferenciada. Ela anuncia também, né, no Almanaque do Homem-Aranha número 1, que já apareceu aqui em vídeo no canal no momento em que eu estou subindo esse. Quando vocês estiverem assistindo, ele já apareceu. E por último nós temos a Homem-Aranha número 3, né, a estreia de Casar o Selvagem. Essa tá num estádio mais deplorávelzinho. A Homem-Aranha número 3 foi publicada em 1983. Trazia uma história com a Mulher-Aranha fazendo dupla com o Homem-Aranha. Aparentemente o casar, conforme prometido aí na capa. E o Homem-Aranha lidando com um cara que tá vestindo uma roupa de dragão chinês. Só lendo para entender, né? Mas é o número mais baixo que veio. Na realidade, eu acho que de todas as edições do Homem-Aranha que eu já tive, essa é, sem dúvida, o número mais baixo que já tive, né? O número 3. Eu fiquei bem satisfeito com esse lote. Gostei de ter várias edições do Homem-Aranha de lombadinha quadrada, que eu gosto muito, sempre me remete à minha infância. Fiquei surpreso de ter a Homem-Aranha número 3. E feliz por ter vindo outro exemplar da Super-Heróis Marvel da RGE. Ou seja, um lote pequeno, mas tremendamente satisfatório para esse que vos fala. Algumas dessas edições podem vir a voltar em vídeos futuros, se ao ler eu considerar relevante falar delas, né? Se você gostou desse vídeo, like aí pra mim e para o mestre do terror, que também é fã do Homem-Aranha, embora eu acho que se der escolha ele torça pelo Morbius.